Estamos gravando, tá? Aqui a gente iniciou a nossa chamadinha, né? Nosso encontro para falar sobre a previsão de ondas. Tem uma galera aqui que já é muito casca, né? Então não é nenhuma novidade, né? Algumas coisas que eu vou falar, mas realmente eu queria trazer algumas dicas que para mim assim são aquelas dicas bem pessoais, né? Eu acho que realmente pode agregar, enfim, em qualquer momento, vai fazer uma trip, vai, né, viajar aqui perto, ou vai surfar em Floripa, né? Essas dicas realmente são dicas de ouro que eu considero bem importantes aí para qualquer nível de surf. Então, vamos lá, minha gente. Vamos começar a nossa aulinha de hoje. Nossa aulinha de previsão de ondas, comigo, Maurício Afonso. Estou aqui representando o Floripa, a BF e também o Brasil, né, nesse Mundial de Body Surf que vai rolar. Então, essa é uma das recompensas, né, para a galera que apoiou o projeto, não só financeiramente, mas também a galera que ajudou de várias formas, né. Então, meu primeiro de tudo, muito obrigado, né, por quem conseguiu apoiar, quem conseguiu chegar junto, quem está acompanhando também essa trajetória. Cara, é muito bonito, né, a gente poder viver esse momento e bodysurf é um esporte super, como é que eu posso dizer, nichado, assim, mas eu tenho um apego muito grande, porque eu acho que ele me ensina muitas coisas e me traz muitas coisas boas, muitas coisas boas. E isso só acontece porque existe essa relação com o mar e com as ondas, né? Então, a gente está disposto a fazer uma previsão de ondas diariamente, olhando e tal, não sei o quê. Cara, essa busca eterna, né, realmente por esses momentos incríveis que o surf proporciona. Então, tá aqui o meu incentivo para que continue nessa missão, buscando as ondas sempre, né? Cara, eu queria começar, né, a nossa conversinha de hoje com essa frase do Mark Cunningham, que é uma lenda do body surf. Ele fala assim: é simplesmente bom. Faço exercícios, saio ao ar livre, vejo os amigos, né? Estou completamente cercado e imerso na natureza, né? Então, cara, essa frase eu acho que define muito a minha vida, assim, porque é simplesmente bom, sabe? Eu não sei definir o body surf às vezes. Para mim, cara, é simplesmente bom, velho. Eu não sei. Me traz algo muito positivo, né? E eu não digo só o body surf, mas a prática do surf no geral, assim, né? Você está imerso na natureza, pode ser na neve, na areia, enfim, né? Eu acho que essa busca que a gente faz na natureza e praticar um exercício realmente é algo que transforma as vidas, né? Então, para mim, o surf ele já transformou minha vida faz muito tempo, continua transformando, né? E eu acho que essa frase ela resume muito bem esse sentimento, assim. Cara, eu queria contextualizar um pouco, né? Porque eu não sou de Floripa, né? Eu me considero um manezinho, assim. Eu tenho meu coração mané, mas, cara, eu nasci lá no Mato Grosso do Sul, lá no interior do Brasil, sabe? Campo Grande, né? E vim para Floripa muito cedo, assim, né? Quando eu era criança, tinha 4 anos, né? Mas antes de morar em Floripa, eu morei em Curitiba, sabe? Então, assim, a minha trajetória, né, no surf, ela não começa no mar, né? Ela começa lá na terra, longe, longe do oceano, assim, né? Então, às vezes eu fico pensando assim, porra, como é doido, né, cara? A gente vê a vida acontecendo, assim, de formas muito inusitadas, né? E tava lá 1.300 km longe do mar, né? E por sorte, meus pais decidiram morar em Floripa, na Ilha da Magia, viver a vida, né, nos sonhos deles, assim. E eu acabei vindo junto nessa barca, né? E essa é uma fotinha minha, quando eu tinha 4 anos, né? Sentado no vaso tomando Coca-Cola, né? Achando que era maloqueiro já nessa época. E aí, eu acho que resume muito bem a vibe, assim, né, de quando eu cheguei em Floripa, assim, era realmente, pô, algo muito simples, uma vida simples, né, continuo tendo, mas com certas extravagâncias, né, o surf, a brejinha, tudo que a gente gosta de fazer, assim, né, mas gosto muito de olhar para trás, assim, e ver como, né, a vida mudou e, principalmente, assim, como o surf me ajudou a chegar onde eu tô hoje, assim, né. Então, Floripa, Since 95, né, cara, tem um amor muito grande por Floripa, né? É uma cidade que eu vivi muitas coisas, que me acolheu de muitas formas, assim, que eu conheci pessoas incríveis, que eu tive conexões muito fortes, né? E, pô, já são 29 anos de ilha, né? Eu tenho muito orgulho de falar, eu falo para todo mundo, 30 anos, né? Isso aqui eu já jogo para cima, assim, né? Mas é muito tempo, assim, na ilha, e essa conexão, né, com o mar e com as coisas que a gente faz aqui em Floripa, né? Realmente são transformadoras, né? E de surf, né, cara, 21 anos, estava contando ontem, né, eu fui contar os anos, eu achava que eram uns 20, 19, mas já é 21 anos, assim, então desde pequenininho, né, surfando, e quando eu ver, né,
já se passaram 21 anos praticando um esporte, assim, então, às vezes eu falo assim, cara, às vezes eu tenho mais horas de surf do que de trabalho, assim, porque, porra, é uma dedicação, né, 21 anos surfando, assim, cara, realmente é muito bonito, né, cara. E desses 21 anos, são 9 de body surf, né, então, nesses últimos anos, eu conheci um esporte que eu me apaixonei, né, que foi o body surf, e desde então eu venho me dedicado, e isso só me ajudou a realmente a ficar mais imerso, né, nessa questão do mar, nessa questão de estar realmente entendendo o que está fazendo ali na água, né. E, cara, não tem como, né, quem surfa sabe, perrengue faz parte do dia a dia, assim. Eu já passei muito perrengue e hoje em dia eu digo assim que até um propósito para mim, né, é fazer com que a galera não passe perrengue, porque, cara, é foda. Você acha que vai morrer, não é legal, sabe? E é uma sensação horrível. Então, às vezes, com um pouco de conhecimento mínimo, assim, a gente consegue não passar por certos perrengues que a gente realmente não precisa, né? Eu aprendi com eles, muito legal, mas eu posso ensinar a galera a não passar e realmente pular passos, assim, né? Eu acho que essa é a ideia, inclusive essa é a ideia da aula de hoje, não passar tanto perrengue, né? E tá aqui a minha, cara, tá aqui a minha lição, né? A Joaquina foi a minha professora, foi ela que me ensinou a surfar, foi ela que me botou nos dois piores perrengues na minha vida que eu achei que ia morrer, assim, e foi nela também que eu peguei as melhores ondas em Floripa, assim. Então eu tenho uma relação de amor e ódio com a Joaquina que é muito interessante, assim, né? Porque quando eu comecei a surfar, eu tinha os amigos que surfavam, mas, cara, não tinha um professor, não tinha ninguém para me resgatar, sei lá, não tinha ninguém para realmente me ajudar da forma como eu precisava, assim, né? Então eu acabei com o tempo, né, surfando muito tempo na Joaquina, assim, passando muito perrengue, e ela acabou me ensinando muitas coisas, né, que eu considero muito importantes hoje, assim, né, e que são realmente os passo a passo que às vezes eu uso para fazer nos treinos, né, do body surf, entrada de costão, né, pegar as correntes certas, e, enfim, saber entrar no lugar certo, posicionamento. Para quem não conhece, né, acho que a maioria que conhece, a Joaquina é uma praia que o localismo é muito forte, assim, né? Então, já passei poucas e boas também, né, de brigar com a galera na água. Não eu que fui brigar, mas de ser ameaçado, enfim. Né, são coisas que a gente passa no Floripa, no Brasil, né? Em vários lugares do mundo também existe isso, assim, né? Então a gente aprende a lidar com a natureza e também com a natureza humana, né? E isso é outra coisa muito importante, que inclusive faz parte aqui da temática também da previsão de ondas, né? E surfar no lugar craudiado. Então isso também é um fator que a gente deve levar em consideração. E chegou uma hora que eu cansei de passar perrengue, assim, chegou uma hora que eu falei, cara, não dá mais, eu preciso entender melhor essa condição, entender do mar, entender do vento, entender das coisas, e eu decidi então fazer, né, o curso de guarda-vidas. E foi aí a virada de chave, assim, né? O conhecimento que o guarda-vidas, né, passa é o conhecimento fundamental para qualquer surfista, né? Então, é obrigado a entender de correntes, é obrigado a entender do mar, é obrigado a entender do vento, né, das condições e também de relação interpessoal, né? Isso é algo bem importante, assim. Porque quando a gente vai para a água, só um pouquinho, Bia, já dou a palavra para ti. Quando a gente vai para a água, a gente tem que ter muita leitura, às vezes, não só do mar, mas leitura das pessoas que estão ali, sabe? Entender o que elas estão fazendo, qual é o posicionamento, ter o respeito, a observação, né? E isso o guarda-vidas também me ensinou muito sobre observar os outros, né? A gente está ali para cuidar, então acaba sendo uma lição bem valiosa, assim, né? Pode falar ali. Qual que é você? Então, essa era uma brincadeira de hoje. Quero ver se vocês Eu, acham aqui, eu acho que eu já encontrei ali uma mãozinha assim, ó. fazendo uma aloha, né? Deixa eu Aquele ver se ali eu mostrando todos os dentes a você? mostrar. É esse meninão, esse gurizão mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui uma canetinha para eu Pô, mostrar Malta, para é bem vocês. mais bonito agora do que tu era antes, cara. Aqui, ó, o menino. Que isso, sorrindo com todos os dentes ali, a felicidade. É, meu, imagina, pegando sol todo dia, né? É assim que o menino fica. Mas é isso, né? Esse conhecimento do guarda-vidas realmente foi um diferencial na minha vida, né? E foi a partir do guarda-vidas que daí eu tive, então, essa epifania que foi o body surf, né, cara? Que foi realmente uma mudança de paradigma para mim em relação à forma de enxergar o surf, né? Porque a gente, quando vai começar a surfar, a gente está muito acostumado
pensar, vou aprender a surfar, eu vou pegar uma prancha, eu vou ficar em cima de uma prancha, vou ficar em pé numa prancha, né? Ou bodyboard também, mas é mais comum ficar em pé numa prancha. Então, eu sempre surfei de prancha, né? Até essa época do body surf. E aí eu descobri que existia um esporte, velho, que jacaré era um negócio sério para muita gente. Eu pensei, porra, parece legal isso aí, né? Vou começar a praticar. Comecei a praticar o body surf, né? E aí comecei a conhecer muita gente massa, assim, realmente a galera mais humilde, sabe? Não é querendo julgar, assim, porra, tenho muitos amigos que surfam de prancha, mas assim, realmente como é um esporte com menos praticantes, eu acho que acaba criando uma comunidade um pouco mais próxima, assim, né? Era para ser, né, talvez, mas assim, no sentido de realmente ter uma visão um pouco mais unificada do que é o surf, assim, né? Coisa que hoje em dia, né, com produto, marca, um negócio, sabe, agressivo às vezes, assim, né? É difícil de você conseguir enxergar esse lado tão bonito do surf. Então, o Bodysurf me mostrou esse lado novamente e eu não consegui mais parar, né? E nessa vibe, né, de querer praticar o body surf, eu acabei criando uma marca, né, com o Eduardo Barcelos, que se chama Uga Buga, né? Então a gente criou umas endplanes, umas pranchinhas para pegar e evoluir o body surf, e a gente trabalhou nisso nos últimos 8 anos, assim, né? Então foi um trampo muito legal. A gente fez, cara, além de viajar para vários picos surfando, né? Um dos primeiros que eu e o Edu a gente fez foi viajar para Califórnia. Foi uma das experiências mais massas que eu já tive também, assim, através do surf, né? E além de festivais, e, enfim, encontros, treinos, um monte de coisa que a gente acabou criando, que acabou ajudando a criar essa cultura de body surf que a gente tem em Floripa, né? Então, a Gabuga teve um papel muito importante nisso. E aí, quando eu vi, né, depois de tantos anos ali praticando surf e tal, passando perrengues, né, quando eu vi, eu tava lá dropando as cracas que um dia eu achava que era impossível, sabe? Então, eu comecei a praticar o surf com mais ou menos 12 anos, né? Com 15 anos, eu passei os dois perrengues mais sinistros da minha vida, que eu achei que ia morrer, né? E depois dos 15 até uns 24, mais ou menos, eu fui surfando, surfando, fui evoluindo e tal, chegou num momento que cara, eu tinha muito medo de entrar em mar grande, sabe? E isso começou a virar um bloqueio para mim, porque às vezes era difícil, né? Você ia surfar e tava mais difícil, e aí ficava muito tempo sem surfar, e para mim era um negócio importante saber surfar, aprender a surfar até pela conexão com a ilha, né? Que eu tenho essa história de que eu não sou daqui. Então, eu queria muito me conectar com Floripa, sabe? E de uma forma profunda, de uma forma que eu me sentisse de fato em casa, né? Então, isso é um outro ponto, que é uma outra dica que eu quero dar, assim, essa imersão, né? Que a gente, música no surf ajuda a gente a se conectar com o lugar que a gente quer se sentir em casa. Então, isso foi o que eu fiz, né? A partir dos 23, 24 anos, assim. Comecei a surfar em vários picos diferentes em Floripa, fazer várias trilhas, né? Comecei a realmente buscar, assim, entender o lugar que eu vivia. E aí, quando eu vi, eu estava imerso, né, nesse lugar, né? E na Joaquina, que era um lugar que eu tinha muito medo de surfar. Eu fiquei, né, para vocês entenderem o trauma que eu passei, assim, eu levei o perrengue em 2000, quando eu tinha 15 anos, e eu fui jogado em cima das pedras, né, na Joaca ali, e daí eu fiquei, tipo, 2, 3 anos sem surfar na Joaca, porque eu tinha medo de pedra. Eu via pedra perto, eu não conseguia surfar em lugar que tinha pedra, sabe? Então eu ia só em praias abertas, praias que não tinha costão e tal. E eu fiquei, tipo, uns 7, 8 anos meio que fazendo isso, sabe? Fugindo desse trauma que eu tive, assim. E aí foi até um dos grandes motivos de eu fazer o guarda-vidas, foi isso, assim, deu, não, cara, eu preciso curar esse meu trauma. E aí entender, né? E aí foi uma puta lição que eu tive, que foi que o medo é algo que a gente não entende. O medo é o desconhecido. A partir do momento que você passa a conhecer e entender algo, você transforma esse medo em respeito, né? Então essa foi uma lição que eu tive, assim, que a Joaquina me ensinou isso, né? Que foi de, beleza, eu te dou medo, mas vem me conhecer. Se você está disposto a me conhecer, você vai entender que você não, o teu medo ele não faz sentido, assim, né? Então, eu transformei esse medo em respeito. Então, hoje em dia, é uma das praias que eu mais respeito, né? Eu chego em Floripa, assim, realmente tem uma relação com ela, né? Em Floripa, na Joaquina, assim, na Joaquina tem uma relação com ela. Entendo a dinâmica de ondas, a dinâmica dos costões, a dinâmica das correntes, né? Então, isso foi bem importante, assim, né? Eu acho que é legal essa reflexão, porque a gente sente medo o tempo todo quando está surfando. Então, é normal esse medo, mas é legal a gente ir transformando ele aos poucos em respeito, assim, né?
E é isso, né, cara? Esse respeito, essa conexão, assim, e principalmente o surf, né, me proporcionou momentos incríveis, né? Eu tô falando isso desde o começo, de momentos incríveis, mas realmente, né, é algo muito massa, assim, de poder vivenciar, né? Que nem, por exemplo, essa onda que eu tava lá na hora, assim, uma onda de 3 metros passando por mim, assim, foi tipo, cara, eu nem dropei ela, só olhei, achei ela linda e só quis olhar ela, assim, sabe? Então eu fiquei com medo de dropar, talvez. Mas, cara, realmente eu só queria estar ali observando aquela coisa maravilhosa acontecendo, assim. Então é isso, cara. Eu acho que quando a gente está disposto a surfar, a buscar, a ler previsão de onda, né? A gente está disposto a viver momentos incríveis, porque no final é o surf, sim, né? É prática. Mas é também essa busca por algo massa, algo legal de se viver, né? Então, eu acho que aqui está mais uma outra dica valiosa, né? Que o surf realmente proporciona momentos incríveis. E aí eu acho que falei bastante, né? Eu queria contextualizar um pouco dessa minha trajetória, mas também eu queria que fizesse sentido essa busca, né, de previsão de ondas, não só olhar ali, abrir o wind, beleza, vamos ver previsão. Isso é bom, né? Ajuda muito, vai acontecer aqui também. Mas eu queria realmente contextualizar para que essa busca ela tenha propósito, assim, não que vire um negócio, nossa, eu tenho que ficar achando o melhor pico. Cara, às vezes não é isso, às vezes é tipo nem às vezes não é nem fazer a previsão, às vezes nem olhar, pegar aí, assim, né? Isso é mais importante do que ficar ali matutando se vai surfar, se não vai, se vai ter medo, se não vai, se vai estar grande, se não vai. Então, essa questão de ir olhar, né? Então, pensando nisso, eu pensei em elencar aqui uns pontos que dizem quais são as melhores condições para o surf, né? Então, eu acho que todo surfista já ouviu falar, quem não ouviu vai ouvir, né? Vento terral, né? O vento terral é o melhor vento, né? O vento que vem da terra em direção ao mar, porque ele geralmente deixa o mar liso, então a gente busca essa condição que o mar não está tão mexido, assim, o mar realmente está mais lisinho, né? Devido ao vento ou até a falta de vento, né? Ondas consistentes, o que que significa isso? Quando a gente tem, por exemplo, um período, né? Um intervalo entre as ondas, quando o período ele está muito curto, o que acontece? Fica uma onda quebrando atrás da outra, né? Muito curto, ela vai uma onda atrás da outra, aí você acaba balançando demais o mar. Então, período muito curto acaba deixando ondas meio inconsistentes, tá? Então, quando a gente tem um período mais alto, por exemplo, de 8 segundos, 10 segundos, que é o intervalo entre uma onda e outra, isso vai ajudando ela quebrar, ter tempo de dissipar, deixar o marzinho mais liso, e depois quebrar uma outra onda mais perfeita atrás. Então, geralmente, quando o período, o intervalo entre as ondas está maior, né, geralmente está melhor o mar, porque ele fica mais lisinho, ele tem mais tempo de se arrumar e aí quebrar as ondas depois. Então, isso que eu quero dizer com ondas consistentes, tá? Não adianta, assim, se quer ter uma boa performance, ou se quer se sentir confortável no mar, precisa ter um tempo de água, assim. Então, ir lá ver o vento, se o vento está terral, se não está, ir lá ver se as ondas estão boas, se não estão, como é que está a ondulação, como é que ela está entrando, né? Então isso também eu diria que conta assim com uma hora água, né? De estar ali presenciando, vendo, né, com o olho, como é que está aquela condição. E que eu posso dizer assim, daí no caso de Floripa, né, que sol é lucro, né, galera? Tipo assim, os melhores dias de onda em Floripa são os piores de clima, assim, né? De vento, chuva, sabe, aquele frio batendo assim, mas geralmente esses são os melhores dias. Então não espere que, né, vai ter evento terral com onda muito boa, você já tem lá muitas horas água e querer que dê sempre sol, porque Floripa, infelizmente, não é assim. Mas, né, proporciona, como eu disse, momentos incríveis, então tudo vale a pena. Tá, né, eu acho que agora tá na hora daquele casinho, assim, eu decidi dar um chá de colher pra galera. Eu preparei uma receitinha aqui para vocês, tá? Então, para quem tá assistindo agora aqui gravado, esse material o pessoal vai poder ver depois, então as dicas estão aqui, vai poder tirar print. Inclusive, eu queria até falar para vocês, assim, eu não tenho nenhum apego aqui com o material. Se vocês quiserem mandar para amigo, família, enfim, fiquem à vontade, tá? O material é de vocês, assim, realmente é para espalhar a palavra aí do Body Swift também na previsão das ondas. Antes de tudo, eu acho que é legal ter uma ideia, assim, né, de alguns fatores de decisão, né, que ajudam a gente a escolher o melhor pico. Então, o primeiro deles, como eu falei, é o vento. Se o vento ele está terral, se ele está balançando o mar, enfim, o vento, para mim, né, quando eu vou buscar onda, é a primeira coisa que eu olho.
qual que é o vento, né? Então, vou lá e vejo o vento, né? O segundo fator é a ondulação, né? Então, eu preciso ver se a ondulação ela está entrando, se ela vai entrar, se ela não vai, se ela vai estar passando por fora, se ela vai encostar na costa, né? Então, tem que ver, assim, qual que é a ondulação que está batendo, né? Outro fator que eu acho bem importante é o crowd, né? Então, beleza, vento favorável, ondulação favorável, mas aí, vento sul com ondulação de sudeste ou de leste. Ah, porra, matadeiro. Cara, mas aí, matadeiro, vai todo mundo pro matadeiro, porque, né, vento sul, todo mundo sabe que tem onda no matadeiro. E aí, pesca da tainha, só pode surfar lá também. Então, o fator de decisão crowd também acaba sendo bem importante, né? Tem algumas alternativas, né? Eu estou citando aqui uns nomes, praias, mas tem outras alternativas. E outro fator é questão de nível de surf, né? Se a pessoa tem bastante prática, se ela não tem, né? Se ela pega onda grande, se não pega, né? Vai que tem um swell grande, e aí, vou para onde? Eu surfo onda grande, então eu vou buscar a onda grande, senão onda pequena, eu vou num lugar mais escondidinho. Então também são esses fatores daí. Vento, ondulação, crowd e aí o nível de surf. Então aqui está o meu chazinho para vocês. Eu construí aqui um pequeno gráfico, né? Que basicamente diz, né, quais são os melhores picos de acordo com o vento, tá? Então vamos lá. Quando a gente tem uma praia, quando a gente tem o vento norte batendo, né? Isso estou falando em Floripa, tá, gente? Aí não se aplica a outros lugares, tá? Então o vento norte, por exemplo, a gente tem algumas condições que quebram, né, com esse vento, algumas praias que quebram com esse vento. Então aqui tem uma listinha, né? Aqui o chazinho que eu estou passando para vocês. Então o vento norte considera sempre, pô, a Praia do Santinho, Moçambique, tem a Galeta, a Joaquina, né? Palanque, Lomba, que fica ali no Campeche. A Caldeira também funciona, às vezes, de vento norte, né? Depende da ondulação. E Açores e Solidão. Então, assim, vento norte em Floripa realmente tem boas opções, né? Tem boas opções, tem bastante opções, assim, né? Já com vento sul, né, muda um pouquinho a história. Aí a gente tem bem menos opções. Geralmente com vento sul quebra no Matadeiro, aí tem a Praia da Armação, né, Barra da Lagoa, Ingleses e Brava, tá? Aqui não tem todas as praias. Eu estou dizendo as melhores praias de acordo com o vento, tá, gente? Então vão ter outras praias tipo Praia Mole, o Campeche, enfim, outras praias, Riozinho, né? Mas aqui eu estou dizendo a praia mais específica em relação ao vento, tá? Quando funciona. E aí, vento oeste, cara, é o melhor vento que tem no mundo, né? Eu acho que para todos os lugares aqui da costa brasileira, praticamente, né? Então, se bater o vento oeste, que é um vento que vem diretamente da terra em direção ao mar, né? Geralmente aquele vento que dá aquela amaciada na água, ela dá aquela deitada, fica o mar mais lisinho, né? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, né? É um tipo de vento que ele também acaba afastando a ondulação, né, que está vindo para a costa. A ondulação está vindo, às vezes o vento oeste ele empurra ou não deixa a ondulação chegar. Então, às vezes não é bom quando o vento oeste ele é muito forte. É legal um ventinho mais brisa, assim, um ventinho mais fraco, né? Esse é o vento perfeito. O famoso terral, isso aí, Dad. E aí o vento leste, fudeu, tá? Vento leste, cara, é um vento maral, né, que vem do mar em direção à terra. Praticamente nenhum pico, né, aqui em Floripa, pelo menos, nenhum pico funciona com esse vento. Talvez tenha uns picos escondidos aí que eu não sei, mas, enfim, é um vento que vem trazendo bastante umidade. Então, quando vocês forem ver lá a previsão, né, depois daqui dessa aula, vocês vão saber, pô, de cor já olhar a previsão, assim, né? Então vocês vão ver lá na previsão o vento leste. Ah, semana que vem vai bater o vento leste. Fudeu. É chuva, porque ele empurra toda aquela umidade que fica em cima da água, em cima do mar, em direção à terra. Então, quando fica vento leste por 2, 3 dias, ele fica segurando, né, essa umidade na região da costa. Então, como a gente aqui em Floripa, aqui na Santa Catarina, geralmente, né, quase toda a costa, a gente tem a serra, acaba segurando, né, tem um paredão, e essa umidade ela vem e fica segurando ali e não deixa sair. Então, às vezes a gente tem aí uma semana, 2 semanas de vento leste, né, porque ele não consegue circular por causa da serra. Então, esse vento leste geralmente não tem onda, chove pra caralho e ainda fica frio. Então, assim, né, acontece, a gente mora numa ilha, então é normal também essas condições, né. Deixa eu ver aqui, alguém mandou uma mensagem. Ó, o Bob perguntou sobre o período. Eu acho que sim. Quanto maior o período, melhor. Isso aqui acontece às vezes assim.
Um período de 18 segundos, né, que aqui em Floripa praticamente não existe, mas se você vai para o Hawaii, você vai para a Indonésia, lugares que são mais ali no meio do nosso planeta, assim, geralmente os períodos são maiores, e outros picos também, né? E geralmente quando o período é maior é melhor, porque daí você tem um espaço melhor entre as ondas, aí não deforma tanto as ondas também. Ó, quem tá entrando aqui, Juju. Então, geralmente sim é melhor, tá? Curiosidade, no Rio o vento terral é o norte, sim, mas quase nem venta aqui. O vento leste e oeste é Ladau. Então, e aí tem essa questão, né? O vento, né? É por isso que a previsão de ondas é muito importante, assim. Às vezes você está num lugar e muda totalmente o ângulo que está ali a costa, né? Então, você precisa também imaginar com essa situação, tá? O período bom em Floripa, sim, Floripa geralmente tem um padrão de 7 segundos, tá? De período de onda. 7, quando tem 8 já começa a ficar bom. 9, opa, tá legal. Quando começa de 10 para cima, já imagina assim, puta, agora vai ficar clássico, né? Então o período é um negócio muito importante, assim, pra você ver que geralmente, beleza, tem meio metro, mas tem 9, 10 segundos, pô, aquele meio metrão já, aquele meio metro, sabe, consistente, assim. E aí, às vezes, meio metro com 6, 5 segundos, cara, aquele marzinho, uma onda atrás da outra, rimaceira, tal, aquele marzinho chato, assim, sabe? Então, o período realmente tá ligado, assim, à condição do mar, sabe? A condição de um surf mais favorável. E aí, né, tem aqui o nosso diagrama. Então, quem quiser tirar um print, eu vou também mandar esse material depois para a galera, tá? Então, fiquem à vontade. E é isso. Falei aqui um pouco sobre essa loucura de querer surfar e ficar olhando as ondas, né? E também um pouco das condições, né, melhores para alguns picos aqui de Floripa, né? Mas eu queria também trazer para vocês na prática, principalmente como eu faço a minha pesquisa, né? Eu acho que eu já tenho meio que um jeito meio automático de fazer pesquisa, assim, eu já meio que também sei um pouco as condições que acontecem, eu já consigo imaginar que tipo de ondulação vai entrar e vai quebrar. Então eu queria trazer um pouco dessa perspectiva para vocês, olhando para sábado, né? Então, para quem não sabe, né, sábado a gente vai fazer um encontro aí da Associação de Body Surf, né, lá no Matadeiro. E aí eu acho que a gente podia usar esse momento, né, para dar uma olhada na previsão de sábado. Aí a Elisa, né, para dar o check, né, Elisa? Então vamos lá. Antes de mais nada, eu queria passar para vocês as principais ferramentas que eu, principalmente, utilizo, tá? Então, assim, usei por muito tempo o Windiguru. Eu acho ele muito bom, porque ele também é simples e prático, assim, né? Então, eu acho que é uma ferramenta que vale muito a pena vocês conhecerem, até porque se vocês forem para qualquer lugar no mundo, vocês vão conseguir estar mexendo nessa ferramenta. Mas para mim, hoje em dia, eu só uso o Wind, tá? Porque eu acho que ele é uma ferramenta bem precisa. Na maioria das vezes que eu faço pesquisa, assim, ele acerta a previsão. Raras exceções, né? Às vezes erra bastante, tipo, feio, sabe, uma previsão. Até porque a gente está convivendo com a natureza, então não tem como ser exato, né? Mas geralmente acerta bem, né? Principalmente a questão do vento e da ondulação. E é uma ferramenta bem completa que consegue mostrar várias outras coisas que eu vou mostrar ali para vocês, tá? E aí uma outra ferramenta que eu acho que é bem importante, mas é uma ferramenta paga, né? É o SurfView, tá? Atualmente eu estou pagando R$ 100 por ano, tá? Eu estou dividindo com um amigo, né? Então é R$ 200 por ano. É 100 pila, mas assim, pô, para eu que surfo direto, que pô, quase todo dia, é um negócio que para mim vale a pena, sabe? Então eu acho bom ter ali, porque às vezes eu vou dar uma olhadinha, ah, pô, tá bom, não tá bom? Cara, eu vou ficar em casa trabalhando, vou fazer minhas coisas. Aí se tá bom, já pego e vou na hora, assim, né? Isso. Exatamente, o Wind, ele dá opções de vários modelos meteorológicos, exatamente, modelo de padrão, média, exato. Às vezes tem, né, uma variação ali que pode dar errado, mas eles têm vários modelos, você consegue escolher o modelo. Eu vou mostrar ali depois também para vocês. Então, bora para a prática, né, minha gente? Vamos lá. Então, vou abrir aqui esse primeiro medonho. Cara, o Indiguru, ele é muito feio, mas depois que você aprende a olhar para ele, você consegue começar a enxergar as informações com mais clareza, né? Então, o que eu queria passar para vocês aqui hoje é algumas informações. Eu acho que ele é um bom modelo, assim, para começar,
se você entende ele, você vai conseguir entender qualquer outra, assim, né? Então, vamos lá, tá? Opa, alguém chamou? Bianca? Ah, ele é bonito, né? Depois que você entende. Então tá. Ó, aqui em cima, nessa parte de cima, a gente vê os dias, tá? Então hoje é quinta, aí Friday, né? Ele tá em inglês, né? Friday, Saturday, sábado, domingo, segunda, tal. E o legal dele, né? Que ele é um aplicativo gratuito, ou plataforma, ou site, enfim, gratuito, tá? E você consegue ver vários dias na frente, tá? Vários dias. Então aqui, por exemplo, ó, o campeonato lá no Havaí, né? Dia 4 e eu já consigo aqui ver a previsão, né? Para aquele dia, né? Então, é legal que a gente consegue ver bem para frente, então às vezes quer planejar uma viagem, alguma coisa assim, cara, ele te dá uma noção muito boa, né? Assim, né, quanto mais longe, menos precisa é a previsão, né? Então não conte que olhando ali 2 semanas na frente você vai ter uma previsão exata, assim, né? Então o Indiguru, ele tem esse probleminha, mas ele ajuda bastante a já ter uma noção do que vai acontecer, tá? Esses numerozinhos aqui embaixo, são a força, a velocidade do vento, tá? Então a gente tem aqui o númerozinho 11 nós, 9 nós, 7, um vento ficando fraco, né? E aqui ventos secundários também. Então não, né, o vento em ondulação, eles têm várias influências, não é só um vento vindo só de um lado, são vários lados, ele vai mudando durante o dia, mas ele tem um padrão, uma direção padrão de onde que ele está vindo, né? Então aqui no Indiguru ele está mostrando esses padrões, né? Então aqui essa é a força do vento e essa flechinha ele diz aqui a direção do vento. Então, por exemplo, agora, né, se a gente for pegar agora tá caminhando já para as 9 horas, a gente tem o vento aqui que ele aponta assim de norte para sul. Então é um vento meio norte-sul, né? Ele vem de norte, é o vento norte, tá? Então a angulação dele aqui, ele até mostra uma angulação, ó, 341 graus. Caraca, né? O que eu faço com essa informação? O mais importante é saber se é um vento norte ou um vento sul. Tá? Agora, sim, é entender assim, de qual direção ele está vindo. Então, como eu falei, agora a gente vai lembrar lá da nossa tabelinha. Vento norte, pô, Joaquina, né? Daí tem Moçambique, tem outras praias ali, né? Então, lá na nossa tabelinha, depois o pessoal pode olhar. Então, por exemplo, sexta-feira, que no caso é amanhã, né? A gente tem um vento aqui, ó. Ele tá norte, daí ele começa a virar de oeste para leste. Lembra quando eu falei oeste é um vento terral, é um vento bom para o surf, né? A condição que a gente busca. Então aqui de manhã cedo a gente vai ter uma condição boa, o vento não muito forte, né? Mas de uma certa forma que padrão o vento norte, né? E aí já dá para ver que é o vento sul entrando já no sábado aqui, ó, o vento apontando de sul para norte, né? Bom, indo mais para baixo, a gente tem aqui, né, esses numerozinhos que indicam o tamanho da ondulação. Algo muito importante aqui, tá? Eu estou olhando, se vocês forem reparar, a previsão para o Campeche, tá? Então, quando vocês entrarem no Indiguru, né, vocês vão poder pesquisar pelo pico. Campeche, Praia Mole, ou outros lugares do Brasil também, ou lugares do mundo também. Ele é um site global, tá? Então, ele vai te dar informações de vários lugares do mundo. Aqui eu estou olhando Campeche, que na minha visão é uma praia bem central em Floripa. Então, olhando a ondulação que vai entrar lá, eu consigo imaginar mais ou menos a ondulação que vai entrar também nos outros picos, tá? Então aqui a gente tem uma ondulação de 1,1, e aí, Bob, que eu falei do período, ó, período de 6 segundos. Beleza, a gente tem um metrão de onda, mas, puto, período de 6 segundos, cara. Isso é uma situação um pouco difícil de surf, porque a gente tem um tamanho bom, só que daí é um tamanho bom com várias ondas uma atrás da outra. Imagina, você tá nadando, pum, passou uma série ali, daqui 6 segundos vem mais uma onda, daqui 6 segundos vem mais uma onda, e de 6 em 6 vem uma onda, então acaba virando o que a gente chama de um marzinho meio remaceira. Imagina que você sabe que você vai ficar remando, furando onda, você vai passar mais perrengue do que realmente surfar, assim, né? E aí 6 segundos, e aí você já vê ele na frente no sábado, subindo para 9,10. Então, aquilo que eu falei, pô, subindo 9,10 quer dizer que já começa a melhorar um pouquinho a condição, já tem umas ondas boas, né? E dá para aproveitar um pouquinho melhor o surf, tá? Então é isso, aqui o tamanho da ondulação, aí o período, e aqui embaixo a gente tem a angulação, né, da ondulação, tá? Então aqui é o wave direction, né? Então, olha que interessante. Hoje e amanhã, ondulação de nordeste. Pô, é raro ver isso aqui, na real, né? Agora que eu vi que tá ondulação de nordeste. Cara, a ondulação de nordeste é uma das melhores ondulações em Floripa. Quando a gente tem essa ondulação de nordeste,
geralmente encaixa bem em várias praias de Floripa, assim. Então, bem interessante. Eu nem sabia que estava tendo essa ondulação, olhei agora aqui. E ela vai virando, né? E aí, óbvio, né? Pô, entrou o vento sul, paulada de vento sul, cara, não tem, né? As ondas acompanham meio que a direção do vento. Então, entrou o vento sul, a ondulação ela meio que pega e começa a virar para sul. Aqui no gráfico a gente começa a ver isso aqui. Ondulação de nordeste e tal. Aí o vento sul tá entrando, ó, pum. A partir do momento que entrou o vento sul, a ondulação também já virou toda de sul, né? E aí, né, quebra em condições específicas. E aqui a gente tem a temperatura do mar, né, da água, 24 graus, é uma água boa, quente. Aí já vê aqui sábado, 16 graus, cara, é uma temperatura... Não, desculpa, tô confundindo, gente. Aqui é a temperatura do ambiente, não é do mar, tá? Então, a temperatura de 23, 22, 20, e aí sábado já fica bem friozinho, né? E assim vai. E aqui embaixo, né, aqui é a chuva, né? Basicamente, se tem nuvem, se não tem, né? Como é que tá o volume de água que está sendo acumulado, por exemplo, na região do Campeche. Então aqui a gente consegue ver, né, por exemplo, para amanhã, que a gente tem uma, duas, três camadas de nuvens, né? É mais ou menos assim que se lê, onde essas três camadas, elas estão bem cheias. A mais lá em cima, ela está com 100, né, 100%, quer dizer, ela atingiu o limite, vai meio que começar, né, a chover. E aí a segunda camada, a camada de baixo ali, ela também está bem cheia, e a mais próxima da Terra, ela está mais ou menos. Então pode ser, né, e aí aqui ele te dá um gráfico mais ou menos de precipitação, tá? Amanhã, por exemplo, sexta-feira, às 5 da manhã, está marcando 1,3 milímetros de chuva. Isso é uma chuva boa já. Isso já é uma chuvinha que vai ter um volume, né? Aquela chuvinha meio que vai, chove, não para, assim, né? E vai aqui, ó, se você ler o gráfico, né? Vai até 1 da tarde. E a partir da 1 da tarde vai continuar nublado, e aí, lá para o final do dia, 5 horas, não tem nada aqui, ó, tá vendo? Tá vazio. Tem só um número 6 aqui. Então, quer dizer que vai ter uma pequena abertura, né, no final do dia. E aí vocês conseguem ver isso se repetindo aqui no gráfico. Pode ver que lá, segunda-feira, está marcando uma baita de uma chuva, inclusive. Tá? E, para finalizar aqui a leitura desse gráfico, né, a gente tem algo que é muito importante, eu vou falar para vocês que às vezes eu até esqueço de ver, a questão da maré. Até Floripa, assim, às vezes não, a gente não liga muito para isso, mas se você vai para Indonésia, né, para Havaí, enfim, outros lugares, assim, a gente tem uma variação de maré muito grande, às vezes a maré varia 1,5 metro, 2 metros, né, então é bastante coisa. E aqui a gente vê que não varia muita coisa, né. Então, por exemplo, amanhã a gente consegue ver uma variação onde lá pelas 8h30 da manhã a maré ela vai estar abaixo do nível, né, do nível da areia, mais ou menos. Então ela vai estar, tipo, maré muito seca. E depois, às 2h40, tem uma variação boa da maré aqui, ó. Aqui não me passa, né, a altura, quanto que varia em metros, mas aqui já é uma variação considerável, assim, né? E já passa também no nível da areia, tá? Então, essa é a leitura, né, básica do Índio Guru, tá? Demora um pouquinho, assim, para quem quer pegar, assim, e começar a entender, demora um pouquinho, tá? Mas aqui na lateral a gente tem as informações, aqui está em inglês, eu não lembro agora se tem a informação em português também, mas eu acho que não, não sei. Tá? Aqui então o vento, em cima sempre está aqui em relação ao vento, e embaixo é em relação à ondulação. Tá? E aqui a gente tem informações de temperatura e aí de precipitação também. Ok? Alguma dúvida sobre o Indiguru? Podem perguntar, fiquem à vontade também, tá? Eu vou ler aqui o que a galera escreveu. O Bob falou que amanhã às 18 horas está previsto um vento terral, 23 na Praia Mole, vento oeste. Isso ainda é bom ou já passa a ser forte demais? Cara, 23 é um vento meio padrão, é um vento que dá uma incomodada já, tá? A Bi falou que lembrando que a maré é Mesmo influenciada terral? pela lua. Desculpa, só é porque como Não, ele é oeste, entendeu? É isso que eu quis saber. não, eu acho que é um vento que não, tipo assim, na Terra ele é um vento que já, tipo, incomoda a pessoa, quer dizer, não que vai incomodar o mar, assim, né? Acho que é um vento bem favorável daí. A vida favorável mesmo sendo 23, parece forte, assim, né? Para um terral, É porque o um vento terral normalmente ele moderado, vem é um quase vento que zerado, já né? Ele começa a vem ficar até forte. 10, né? É, Assim, tá? Mas, então. ô, Bob, uma coisa importante também é que você tem que ver, não adianta ver só o vento só na hora ali, né? Então, se está marcando vento maral, por exemplo, o dia inteiro, ficar
ventando maral. E aí 1 hora vai bater um terral, pô, às vezes não adianta, o mar vai estar estragado pela essa quantidade de vento Demora um pouquinho durante o até se dia, dar né? até ficar ajeitado, Sim, né? boa, boa. Mas assim, se bate um vento terral por, cara, 1 hora, 2 horas, você já consegue ver uma diferença boa, sabe? Já começa a mudar bastante. Então, você perguntou das estrelas. Olha, eu vou ser bem sincero contigo, eu nunca entendi essas estrelas. Eu acho que é tipo uma avaliação automática que o WindGuru tem, que mostra assim, vai estar bom. Eu acho que essa avaliação, ela é mais para a galera do kitesurf, para a galera que usa o vento para surfar, tá? Então, o próprio nome do site, né, o WindGuru, ele é, inicialmente, até onde eu sei a história, ele começou mais focado no vento, para a galera que surfava através do vento, o WindGuru, kitesurf, o windsurf, enfim, essas práticas que você usa o vento, né? Então, pelo que eu lembro, essa estrela em relação a isso, para dizer para essa galera, né, do kite, por exemplo, que vai estar bom para ele surfar. Apesar de que ele mostra condição muito boa a partir das 9 da noite, né? Quem que surfa esse horário, né? Então tá bom, minha gente. Agora vamos ali pro Wind, que eu acho que aqui para mim é a cereja do bolo, tá bom? E eu vou mostrar algo para vocês. Primeiro a plataforma, né? Que ela é bem completa, assim, cara. Eu acho que o mais legal do Wind, pelo menos quando eu comecei a mexer, é que você consegue ver a situação, né, é parte do que está acontecendo no globo, né? Então, quando a gente pega essas plataformas tipo o WindGuru, SurfGuru, enfim, outros sites, geralmente eles te mostram um gráfico específico do local que você está querendo ver. Só que quando a gente começa a praticar e, puta, quer entender melhor sobre como é que funcionam as dinâmicas no mar, né? Cara, o Wind, ele dá um banho nisso, assim, porque, por exemplo, aqui eu consigo ver o que está acontecendo do outro lado do continente, lá do lado do Pacífico. E aí, se eu for arrastando aqui, a gente tem um gráficozinho aqui embaixo, né, de tempo, uma timeline, eu consigo ver a movimentação, né, de todas essas ondulações do vento que está acontecendo. Então, por exemplo, eu vou arrastando, e vou vendo ali os movimentos acontecer, né. E se vocês explorarem um pouquinho mais aqui essa questão do timeline, ele tem aqui um preview, né, se você dá um play, né, ele vai te mostrando meio que em animação como é que essa movimentação vai acontecendo. Então eu posso ficar aqui, né, brisando aqui, ver, nossa, que legal, entrando o vento ali, agora tá entrando o vento sul ali no sul do Brasil, e ele vai subindo a costa, esse vento sul ele pega e anda lá para o lado da África, então é muito legal ver isso, porque às vezes a gente pensa numa condição de surf isolada, né? Só que na verdade é um negócio que acontece em toda uma movimentação ao redor do continente, que daí sim vai chegar uma ondulação. Então isso ajuda às vezes a gente a entender quando vai ter um big swell, né? Pra galera que busca ondas maiores, assim, às vezes vê, puta, lá no Pacífico, cara, entrou ali um redemoinho que tá diferente do normal. E aí esse redemoinho vai, passa ali pelo sul da América Latina, e aí quando ele vai, né? Por exemplo, aqui vocês estão vendo, ó, um círculo acontecendo, ó, né? Olha o tamanho disso aqui, é quase do tamanho do continente, né? Quando você vê esse movimento acontecendo, né? A gente entende, né? Por exemplo, aqui no Mindiguru, por que que no sábado está marcando 2,8 de ondulação? É bastante coisa. Então isso acontece, né, gente? Porque existe uma força que ela vem de outros lugares. E essa força ela chega e ela vai se acumulando, como vocês estão vendo aqui, ó. Ela vai, aqui eu não tenho prêmio, né? E agora ele já está botando essas palavrinhas aqui na frente. Mas, enfim, é muito legal porque você consegue ver, assim, a formação de ciclone, às vezes, formação de outras coisas, né? Então, beleza, você tem aqui a timeline, você dá o play e você consegue ver, mas o que eu quero mostrar para vocês é Floripa, né? Então, por exemplo, a gente falou que ia ver a condição para o Matadeiro, então vamos lá. Então, a gente tem aqui a ilha de Floripa, a gente pode dar um zoom, né, arrastando o mouse, enfim, é fácil de intuitivo de fazer, então você vai dando zoom, vai dando zoom. Opa, cheguei no Matadeiro. Pode ver que mudou um pouquinho o gráfico, né? Quando eu dou um zoom out, ele mostra as cores, tá? Quando a gente tem as cores, a gente tem aqui as intensidades. A gente consegue ver através desse gráfico aqui, ó, gente. Aqui embaixo, ó. Então, por exemplo, 20, né? Tá falando para ti agora, Bob. Você falar 20 é um vento forte? Não, um vento médio, né?
Então, 24 ali está no vento médio. Acima disso, por isso que eu falei que começa a incomodar. 24, 30, ó, já fica no vermelhinho, já é um vento que começa a ficar forte. 40, porra, já é um vento considerável. 60, cara, dificilmente a gente vê por aqui, né? Então, tá nessa média aí mais ou menos. Então, quando a gente aproxima, muda um pouquinho o gráfico, daí ele começa a mostrar outros padrões aqui de visualização, né? Mas eu acho que esse padrão que tem no vídeo já está muito bom, tá? Então, beleza, como é que eu faço agora para ver a previsão do pico específico, né? Tô lá, cliquei, bum. Dei um cliquezinho, ele já vai me abrir aqui um pequeno gráfico, né? Mostrando informação sobre o vento. E aqui, cara, tem uma setinha que se você clicar nela, ela faz uma mágica, que aqui é a mágica que eu queria mostrar para vocês. Muita gente já conhece, mas para quem está chegando agora, né, e poder entrar aqui no Indy, depois vir aqui dar uma clicadinha e expandir ali esse nosso gráfico, né? Se você quiser voltar, só apertar o X, né, e voltar a clicar aqui, tenho novamente aqui a informação do vento. 9 nós, né? Vento norte, esse é o vento do momento, tá? Só que o que eu quero ver, aí agora a gente tem aqui a timeline, né? Sábado, lá no Matadeiro, junto com o treino da BF, a gente vai fazer o treino a partir das 9 horas da manhã. Esse é o horário que eu quero ver. Opa, mudou. O vento começou a bater, um vento sul, né, já está na previsão. Se a gente for ver aqui o Indy Guru, a gente já vê o vento sul entrando. Ó, esse aqui é o vento sul, vento sul, vento sul, vento sul, até final de domingo, né? Então é até importante às vezes bater os gráficos para ver se eles estão se batendo, assim, para ver se faz sentido, né? Então, beleza, botei ali, expandi o meu gráfico, e aí aqui eu tenho algo até muito parecido com o que tem no WindiGuru, só que parece mais bonito, né? Então aqui, o Windy ele te mostra, eu estou vendo aqui a previsão para sábado às 9 da manhã, aqui eu consigo ter a visão dos horários, né? Meia-noite, 3 da manhã, 6, 9, meio-dia, e o legal é que ele já traz um símbolo, né, mostrando que se vai ter sol, se vai estar chovendo, se vai estar nublado. Então ele é muito intuitivo, assim, é muito fácil de entender, sabe? Você já olhando aqui, você já sabe, opa, vai ter vento, sabadão de manhã, sábado de sol, irado. Só que, ó, aqui já mostra a temperatura, 15 graus, 17, tá friozinho, né? Então, pô, meio-dia, 17 graus é um diazinho meio frio, né? Aqui embaixo a gente consegue ver a direção do vento, né? Então, aqui no próprio gráfico, né, ele já está me mostrando a direção do vento, a direção principal do vento, né? Então, aqui eu consigo ver a direção principal desse vento, vento sul, né? Já está me mostrando aqui no gráfico também, tá? E aqui embaixo eu tenho a direção do swell. Importante, duas coisas aqui, tá? O laranjinha, que é esse aqui, ele é um swell que a gente chama de um swell primário. É um swell que ele vem com mais força, digamos assim. Ele é um swell que está vindo com o vento, um swell que está vindo com essa movimentação oceânica, né? E aí a gente tem também uma ondulação secundária, que geralmente é uma ondulação que ela, às vezes, é uma ondulação que vem de um vento de 2, 3 dias anteriores, né? Que nem a Bia estava falando, pô, vai ficar ali 3, 4 dias batendo vento norte, né? Isso vai influenciar o mar, vai ficar um mar talvez mais mexido, né? Não sei, vai influenciar o mar. E, inclusive, influencia, né, a ondulação secundária, tá? Então, essa ondulação primária é a ondulação do swell, que está vindo, o swell mais consistente, e essa ondulação secundária, geralmente, ela vem de ventos, né, que aconteceram em alguns dias anteriores, tá? Então, a gente tem essa mistura dessas ondulações, isso também é importante. E quando a gente tem essas, pode ver assim, que elas estão meio que se coincidindo, elas estão se convergindo aqui, né, convergindo, eita, olhou aqui agora o português, mas elas estão se encontrando assim, e a gente tem uma somatória, né, dessa ondulação. Então, isso também é algo importante. A gente está vendo aqui no gráfico, ondulação de sul, bem grandona, 2,4 metros, é bastante coisa, só que como o matadeiro é protegido de sul, ela vai meio que passar por fora, né? O que acontece na prática, ela passa por fora e ela meio que faz uma curvinha e depois ela entra. Só que nessa curvinha que ela faz para entrar, ela perde muita força. Então, a grande possibilidade de que no final de semana, no Matadeiro, a gente vai estar, né, aqui, daí o Indy, por isso que eu falei que ele é muito preciso, ele já entrega, né, um cálculo de como é que essa ondulação ela vai entrar, mais ou menos um tamanho que ela vai ter, né, no sábado às 9 da manhã. Então aqui, ele está indicando que vai estar entrando uma ondulação de 0,8 metros, esse já é o famoso meio metrão, né, para quem está acostumado aí com a linguagem do surf, aquela onda assim que, para quem é iniciante, já é um desafio, né,
mas ainda assim, a gente tem um período de 10 segundos, né, isso na ondulação primária, de 10 segundos, que indica que, beleza, é uma onda que vai ter um tamanho bom, mas eu vou ter bastante tempo para atravessar a arrebentação. Então eu não vou passar muito perrengue, não vou ter tipo aquela ondulação, onda atrás de onda, onda atrás de onda, onde eu não vou conseguir nem remar direito. Então 10 segundos já é uma condição onde a gente consegue ter um tempo para respirar, né? Daí a gente tem essa ondulação secundária, né, de 0,6 metros, que é o famoso meio metro, né, com 8 segundos, que também é um período, para Floripa já é um período um pouco mais alto, um período bom, né, que essa ondulação secundária, ela também ela não entra todo o tempo, né, ela não está o tempo todo batendo. Então, o que acontece? A ondulação secundária, ela entra, depois de um tempo ela vai entrar de novo, então ela não é que nem a ondulação primária, que ela é mais consistente, que ela entra mais vezes, né. Então, tem essa soma aqui, tem essas ondulações e tudo isso, né, ajuda a gente a entender um pouco dessa complexidade, né, de que entender a previsão que vai acontecer no dia. Mas, como eu falei, entra aqui no gráfico, clica, né, você vai abrir a opção aqui do menu, e aí vai botar ali o dia e o horário que você quer, e aqui você já vai ter as informações principais de tempo e tudo mais, inclusive do tamanho que vai estar. Então, aqui daí eu acho que é uma outra dica bem importante, assim, para quem é iniciante, né, 0,5, né, metros já é um mar bom, né? Então, sempre busquem um mar assim de até meio metro, 0,5 metros, né? Com um período de 8 segundos, 10 segundos, começa a ser um mar que já é desafiador, mas ao mesmo tempo dá para encarar, assim, né? E aí, para a galera que já é intermediário, buscar acima disso, assim, né? Então, por exemplo, o Matadeiro tem grandes condições, né? No canto esquerdo da praia, tá quebrando um mar mais intermediário, um pouco mais avançado, assim, e já para a parte direita da praia vai estar um marzinho um pouco mais macio, mais fácil de aprender, assim. Aí a galera que daí, por exemplo, beleza, pô, entrou o vento sul e eu tô vendo aqui, cara, que tem uma ondulação de sul de 2,4 metros, eu quero dropar as morras, né? Aí, foda-se se vai ter vento sul, eu vou cair em qualquer condição. Aí, beleza. Eu vou aqui nos Açores, por exemplo, e não tá me mostrando ondulação de sul aqui. Tá, então vou no Campeche, vai. Daí ele vai me mostrar. Então eu vou aqui no Campechão, e, cara, lá vai estar mais bravo o mar, porque é um mar mais aberto, a ondulação vai estar entrando mais em cheio, então vai estar acontecendo ali, né, uma condição diferenciada para um mar um pouco maior. Mas é isso, tá? Falei aqui um pouco das condições, né, de previsão de onda no wind, e aí eu vou ver aqui o que a galera falou aqui. A Bruna, meio... Deus livre, riozinho. Ondulação de sul com vento sul também, riozinho às vezes funciona. Vai, Bi, pode falar. Cara, eu tenho uma dúvida, se tu souber me responder. Porque tem o pessoal que busca as ondas grandes, que eles ficam sempre de olho em algum outro lugar, que eu não sei onde é que é, né? Porque eles conseguem prever, que nem a gente estava conversando, que tinha um cara que falou assim, para o período que vocês vão estar aí, está previsto que entre uma ondulação massa e tal. Só que esses sites que a gente usa, eles não vão até lá, né? Eu queria saber se tem como a gente acessar esses outros, se você conhece alguma plataforma e tal. Cara, assim, ó, eu vejo muito surfista de onda grande e a galera que é pro mesmo usando o Indy. Ele é um, ele é uma ferramenta de previsão assim muito utilizada por vários profissionais do surf, né? E também tem uma questão, eu estou usando a versão gratuita. Eu sei que, né, com a gratuita eu já consigo ver muita coisa, mas para eu conseguir ver, por exemplo, a condição boa para Havaí, né, digamos assim, para o campeonato, que é dia 4, eu já preciso ter um plano pago aqui no Indy. E com certeza ele vai me dar uma previsão bem boa, assim, né? Eu acho que eles usam isso. Eu já vi também usando outras plataformas, tipo o Surfline, enfim, tem outras plataformas, né, que a galera utiliza, mas aí o meu conhecimento ele fica mais aqui no Indie, assim mesmo. Saquei. É que eu já vi alguns documentários, algumas coisas que falam assim, que tipo, Uhum. daqui a alguns meses está previsto uma tempestade que pode ser que vá para tal lugar, né? Mas aí eu acho que talvez seja alguma coisa mais específica meteorológica. Sim, isso. É tipo assim, nas antigas, né, tipo, anos 90, anos 2000, era muito comum você ver, assim, nos documentários e nos filmes de surf, né, a galera, tipo, diretamente em contato com o sistema meteorológico, né, para entender, pô,
se você tem lá um sistema de pressão alta acontecendo em tal lugar que realmente está fora da curva, você já sabe que, cara, vai vir swell, entendeu? É que nem a gente olhar no gráfico, que nem eu te falei, assim, né? E aí você consegue ver o continente, né? Eu vou até voltar aqui. Por exemplo, a gente consegue ver o continente e ver as movimentações, né, que acontecem aqui ao redor do continente. Tá aqui um padrão ok, sabe? E onde tem, por exemplo, as faixas vermelhas, as manchas vermelhas, é onde o bagulho tá sério. Então, se eu colocar aqui o gráfico, a gente vai ter a ondulação mostrando aqui uma mistura de ondulação, um vento forte pra caramba, de 2 metros, sabe? Aí aqui também, ó, a gente consegue ver 2 metrão batendo assim lá em alto mar, assim, né? Aqui também, se eu for bem no olho do furacão mesmo, aqui, ó, 3 metrão lá em alto mar. Então, assim, isso são condições de alto mar que são, eu considero padrão, né? Pelo que eu já vi. Mas às vezes, cara, você pega assim, olha o gráfico, tá rolando né, um bagulho doido lá no oceano, sabe? E aí você já come, pode ser que daqui uma semana e meia, daqui 2 semanas, entre um swell bomba. Sabe? Que aí são essas condições de alta pressão que acontecem, né, ao redor do continente em alto mar, assim. Ok, gente? Ó, eu vou voltar aqui. Eu acho que para o Indy aqui deu para ver que é intuitivo, ele tem bastante informação, mas ele é intuitivo. Tem outras ferramentas, se vocês forem ver aqui, ó, você consegue ver, por exemplo, se vai ter chuva, né? Eu posso expandir o gráfico aqui. Deixa eu ver aqui onde é que eu vejo, ó. Posso ver também a meteorologia, se vai chover. Então, aqui no gráfico eu consigo ver. Ah, amanhã vai ter uma chuvinha, vai chover legal, mas, cara, é só uma chuvinha de manhã, depois já abre o sol. Aí, segunda, chover pra caralho, nossa. Segunda-feira tá marcando uma baita de uma chuva aqui, né? Então, a gente consegue ver muita coisa, é bem legal. Temperatura, a gente consegue ver como é que tá o volume de nuvens, né? Como é que vai estar o volume de nuvens, por exemplo, às 10 da manhã. Então, ele é bem completinho, é bem legal de usar, assim, é bem divertido, inclusive. Cara, eu acho que sim, né? Porque, sim, não tem como comprovar isso cientificamente, né? Que a chuva ela influencia no mar, se, né, deixa um pouco melhor. Porque querendo ou não, a chuva ela é meio que uma barreira, né? Ela pode, né? Na minha visão, ela pode dar uma segurada no vento. Então, por isso que às vezes quando começa a chover parece que o mar dá aquela melhorada. Eu acho que é por isso, mas eu não sei comprovar, né? Acho que falta talvez um oceanógrafo ou um meteorologista aqui, né? Mas Seria bom. eu acho que a chuva ela diminui a diferença de temperatura entre o mar e a terra, e aí por isso diminui a velocidade do vento também. Aí, ó, já é uma outra explicação. Ô, Mal, você já abriu o Indy e colocou lá em Nazaré quando tava rolando um Big Sur, Sim, assim? E aparece lá, tipo assim, sei lá, 30 sim, metros de cara, onda? tá, deixa eu abrir aqui de novo. Eu já teve uma vez que entrou um sol muito grande aqui em Floripa. Aí eu fiquei muito curioso para ver, tipo, até onde que ia esse swell, sabe? Ver qual que é o caminho que ele tomava, assim. Eu lembro que eu vi na época, era lá na França e Portugal também, tipo, entrando ondas de 3, 4 metros. Tipo assim, normal, né? Entrar ondas de 3, 4 metros. O que acontece, né, que a gente tem uma movimentação, e deixa eu abrir aqui de novo que eu parei de compartilhar. A gente tem uma movimentação que, que acontece da esquerda para a direita, tá? Então, aqui a gente tem uma ondulação e ela vai avançando, né? Esses círculos que acontecem ao redor dos continentes, eles vão indo da esquerda para a direita. E isso é algo muito curioso, né? Que é um movimento que a Terra faz, né? A rotação da Terra acaba influenciando para onde que vão essas ondulações, inclusive também o vento, né? Então, a gente tem essa movimentação, ó, e aqui, ó, nessa região do globo, entre os Estados Unidos e a Europa, aqui, nessa região aqui do norte do globo, a gente tem essa região que é muito caótica, assim, se você for ver os gráficos, né, e começar a analisar, eu, cara, às vezes fico aqui só de bobeira, assim, analisando e viajando, né, olha o tamanho disso aqui, né, isso é hoje, acontecendo, e tudo isso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, uma mancha azul, por exemplo, é o deslocamento, né, o deslocamento dessa massa, né, dessa pressão aqui acontecendo
em direção ao outro lado. Então, ó, aqui, por exemplo, se a gente for pegar e botar o gráfico, vamos ver qual que vai ser o tamanho que vai dar. Até que não está tão grande. Mas a gente consegue ver, a gente tem um outro gráfico, que é o gráfico de onda mesmo, né? Que aqui é o Waves. Aí ele mostra os lugares que estão maiores, né? Ele mostra diferente aqui o gráfico. Então, geralmente, quando está mais, assim, uma cor doida, né? Uma cor mais vibrante, quer dizer que está maior. E às vezes, né, a gente olha no gráfico, assim, e realmente tem umas cores que a gente, às vezes, eu nunca vi, assim. É muito doido, assim, você ver. E aqui essa região é um lugar onde, né, entra na Europa, então, como eu falei, é bem caótico, e é por isso que ali também Nazaré quebra uma zona bizarra, que entra esse mar caótico direto naquela fenda de Nazaré e quebra umas ondas gigantes, né? Então é bem interessante de acompanhar, assim. E aí, galera, vocês ainda têm um gásinho para eu falar a última dica agora? Eu já dei uma estendida aqui, né? Acabei me empolgando na conversa. Vamos lá, então. A última ferramenta daí, né, que eu queria muito passar para vocês e que eu acho legal porque é prática, é uma ferramenta brasileira mesmo, né, o SurfView, né, um aplicativo, ou também tem aqui a versão web. Atualmente eu pago uns 100 pila por ano, né, eu divido com o amigo, dá R$ 200 por ano, né, divide em dois fica mais em conta. E aí a gente tem essa conta compartilhada, onde eu tenho acesso a vários picos do Brasil, né. Então é muito legal isso, porque daí eu consigo ver aqui o Brasil e tem até o Peru, né, eles devem ter uma parceria lá com alguém no Peru, e a gente consegue ver as ondas lá do Peru, né. Então, por exemplo, aqui já indo para a nossa região, né, Santa Catarina, tem todo o litoral, várias praias. Floripa também tem várias praias. Então, né, tem aqui essa indicação, né, falando as melhores condições, né, né, de acordo com o próprio site aqui, mas geralmente está errado isso aí. Então, vale mais realmente abrir a câmerazinha e ver, tá? Então, eu vou pegar para vocês verem uma praia que, inclusive, tem uma iluminação e pode parecer coisa de fissura, né? Mas às vezes eu olho mais de noite. Porque, assim, às vezes eu vou surfar no dia seguinte e eu queria ver se o mar, como é que tá na noite ali, ver se tem um volume, uma espuma forte acontecendo, né? Então, por exemplo, aqui eu consigo ver o riozinho, cara, tem uma espuminha bem relinha, né? Bem relinha ali e tal. Então, assim, aqui eu já consigo saber que, tipo, amanhã, certeza que amanhã não vai estar bom aqui, tá? Porque a ondulação tá meio estranha, a não ser que o mar tenha uma reação muito doida, daí amanhã vai estar bom e tal, né? São condições que geralmente não funcionam dessa forma. Então, aqui eu consigo ver. Mas o mais legal também não é só isso, eu consigo voltar no tempo, aqui no dia, tá? Então, porra, cara, será que tava bom hoje? Pô, ninguém me confirmou, ninguém passou a porra do report, vou lá ter que ver, vou entrar aqui na câmerazinha e vou dar uma olhadinha, tá? Então é legal porque eu consigo olhar o mar também, como é que estava durante o dia. E isso, né, pra gente que olha muito, tá pesquisando e se informando em relação às ondas, né, são também uma informação valiosa, né, ver como é que tá o vento, né, durante aquele dia, e aí se eu já tenho uma prática, uma experiência, eu consigo, pô, amanhã então o mar tá meio balançado, porque o vento estava muito maral, como a gente está vendo aqui, por exemplo, nesse vídeo, né? Aqui no vídeo tem os carneirinhos, né? Que a gente fala que são essas pequenas ondulações que acontecem, isso devido ao vento forte que vem no mar, e ele vai dobrando as ondas ali, né, no meio do caminho, e aí isso quer dizer que o mar tá, que o vento tá bem maral, assim, né? Então eu já sei que amanhã, puto, o mar vai estar balançado, porque estava muito maral, e aí vai ficar um mar meio difícil de surfar, e aí talvez amanhã eu não vá surfar, entendeu? Então a gente vai criando já essa perspectiva, né? Mas lembrando que é muito importante, de qualquer forma, estar presente, estar olhando ali em tempo real também. Então, é uma ferramenta bem legal, inclusive, né, para quem tiver na disposição de adquirir um plano, alguma coisa assim, a gente consegue também gravar um trecho, né? Tem muita página de previsão de ondas que tem assinatura aqui no SurfView, e eles vão fazer previsão, os caras nem vão na praia mais, gente. Os caras entram direto no SurfView e vem aqui, ó, vou salvar aqui então, né, pá, aqui, riozinho, tal, né, riozinho, e aí, beleza, eu quero pegar de hoje, 23, meio-dia, até meio-dia e 1. Então, só quero passar um minutinho, só para a galera ter uma noção, né, de como é que tá o mar. E aí, bum, vou aqui, gero o vídeo e depois é só salvar. Então, é legal ter uma ferramenta assim, né, que a gente pode ver o surf em tempo real, pode salvar, mandar para os amigos, né, às vezes
a galera não consegue, vou lá, mando um videozinho mesmo, e é isso aí. Já serve para instigar o amigo a surfar, né? Então, né, também tem essa questão de surfar junto, às vezes é difícil, né? Você tá indo sozinho, às vezes iniciante, porra, dá medo. E surfar com alguém que conhece assim, e tem uma ferramenta dessa na mão, né? Ajuda realmente a conseguir ter uma imersão maior, assim, né? Na minha visão, acho que é uma das ferramentas mais importantes para quem está começando, que vai lá, olha o mar, puta, já dá uma olhadinha, né? E tem que estar alinhado isso também com a previsão de ondas. Uau, não sabia que eu podia falar tanto. Mas é isso, né? Como eu falei, assim, a ideia dessa aulinha é dar mais autonomia para a galera que está aqui, tá acompanhando, né, essa chamadinha, né? A gente está aqui junto, acho que também celebrando esse momento de pré-Hawaii, né? Pô, também entrega dessa baita aula, assim, que é feita com muito coração, assim, para a galera que apoiou no projeto também, né? E eu tenho uma mensagem, assim, que é muito importante para vocês, que apesar de tudo, a gente está ali, dedicado, querendo surfar, aprender e tal, é não se esquecer de se divertir. Eu falo isso desde que conheço todos vocês, sempre falo isso, assim, né? Porque às vezes a gente esquece mesmo, né? Porra, eu mesmo várias vezes assim fui surfar e muito focado às vezes em fazer bem lá, mandar bem e tal, cara. E eu me lembro assim, porra, no final das contas eu tô aqui para tirar uma onda, para brincar com a galera, tô curtindo. Aí eu acho que essa mensagem de positividade, assim, de pô, lembrar de se divertir é muito importante, né? E eu acho que fica até com uma das mensagens principais aí para nossa aulinha de hoje. E é isso, galera. Aloha, já tô aqui na vibe, ó. Hula hula, meu, né, que o meu fundinho já tá, tipo, meio Havaí já, né, então tá sendo bem legal esse momento, assim, né, poder compartilhar esse conhecimento com vocês. Eu queria dizer também que esse conhecimento compartilhado, a inspiração veio da ABF, assim, né, que tá ali fazendo junto com a gente, né, tá incentivando também que os projetos de Body Surf aconteçam, né, e eu diria que essa aulinha, assim, é também uma extensão, né, desse movimento que está acontecendo com a ABF, com o Body Surf em Floripa, assim, né. Eu quero deixar esse material disponível, né? Como eu falei, vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem. Eu vou deixar esse material disponível também para o pessoal da ABF, então a qualquer momento que eles quiserem utilizar e quiser usar esse material para que a galera entenda um pouco mais sobre previsão de ondas e tenha paciência para ficar me ouvindo, eu acho que é um material bem legal, assim, né? Tem um resumo muito bom aqui e tem algumas dicas bem valiosas também sobre um pouco da cultura surf, assim, que o próprio Body Surf mesmo proporciona. É isso, galera. Muito obrigado pelo tempo aí de vocês. Eu vou encerrar aqui a nossa gravação, tá? Para a galera que está assistindo o posterior aí. Obrigado para quem assistiu.